E aí, minha gente, quase 2 da matina aqui em Atenas, na Grécia. Admito que estou morto, mas evidentemente não poderia deixar de vir aqui falar sobre essa conquista do Manchester City na Supercopa da Europa. Cara, evidentemente não é um título importantíssimo como Liga dos Campeões, Premier League, por aí vai, Copa da Inglaterra inclusive, né? Para citar os 3 que o City conquistou anteriormente nesse ano de 2023. Mas nessa cobertura eu admito que eu vim para essa cobertura meio, assim, evidentemente, né? É um privilégio estar aqui e tudo mais, mas eu vim para essa cobertura pensando, cara, será que o City vai ligar mesmo para uma Supercopa da Europa? Sei lá, né? Essa transição entre pré-temporada e começo de temporada, será que é importante mesmo? Talvez por sentir que na Inglaterra, a Supercopa da Inglaterra é muito pouco valorizada por esses clubes mais vitoriosos, né? Mas eu fui surpreendido, assim. Eu senti o Manchester City levando a vera, assim, levando muito a sério. O Sevilla já sabia que levaria, porque, enfim, era um título mais importante para o Sevilla do que para o Manchester City, convenhamos, né? Geralmente o franco atirador vai celebrar mais. Tanto é que, enfim, é importante para o City, levaram a sério, mas duvido que tenha pessoal esperando o City chegar em Manchester para comemorar esse título. Se fosse o Sevilla, imagino que poderia ser um cenário diferente. Mas, enfim, quando eu falo o Manchester City levou muito a sério, eu falo mais dos jogadores, do clube, da comissão técnica. Isso eu senti muito aqui conversando com as pessoas, entrevistando os jogadores e tudo mais. Então, cara, quem viu a partida sabe que foi tudo menos um amistoso, né? Foi tudo menos um jogo com cara de pré-temporada em termos de seriedade, de postura. Houve, claro, sinais de que estamos mesmo no começo da temporada em questão de ritmo de jogo, de condição física de certos jogadores. Por exemplo, o Gvardiol claramente ainda precisa de mais tempo para pegar no tranco. O Gvardiol, que estreou como titular hoje no Manchester City e jogou ali pelo lado esquerdo. A zaga com Akanji e Ake, o Walker na direita. Isso claramente sem o Stones, ou sem o Rico Lewis, que é o cara mais similar ao Stones, mais ou menos falando, em termos de características ou de função. A saída de bola do Manchester City ficou prejudicadinha hoje, né? O Sevilla foi muito bem no jogo, muito bem no jogo, mordeu muito bem o Manchester City, conseguiu criar muitos problemas para um City que demorou muito para engatar, sobreviveu muito porque o Sevilla, em parte, não aproveitou as chances e muito porque o Ederson brilhou mais uma vez, assim como o fez na final da Liga dos Campeões, que trouxe o City para esse jogo aqui. Mas, enfim, de qualquer forma, há méritos em sobreviver, né? Não só do Ederson, mas do coletivo da equipe. De qualquer forma, também, enfim, há pontos interessantes para a gente extrair desse jogo, há outros pontos que podem ser um pouco preocupantes também, tá? Vamos começar pelos elogios antes. Eu já falei do Gvardiol aqui que, enfim, vamos esperar para ver. Evidentemente não vou fazer nenhuma conclusão apressada, mas não gostei do jogo dele hoje não. Enfim, vamos ver se ele é esse cara mesmo de escape pelo lado esquerdo, se ele tem essas características e se ele vai desenvolver. Mas Cole Palmer, eu vou bater palma para ele aqui hoje, cara, porque realmente 21 anos, sempre vi qualidade nele, né? Quem acompanha o Manchester City, torcedor sabe, sempre demonstrou qualidade nos minutos que teve, mas nunca teve sequência, né? É difícil mesmo para um moleque da base do Manchester City ter sequência no time titular. É difícil. Olha quanto tempo o Foden teve que remar, e mesmo assim, hoje em dia não é titular, né? Desde a temporada passada, não é titular constante. O Rico Lewis, que foi importantíssimo para a construção, ele andou para o Stones correr na temporada passada e também não tem tanto espaço. Então, assim, é difícil você imaginar jogadores que animam quem acompanha mais a fundo o City, como o Palmer e o McAtee. É difícil você imaginar que esses caras vão ter sequência, mas enfim, o Palmer está fazendo o que pode, né? O golaço contra o Arsenal na primeira Supercopa, hoje não só o gol como a atuação.
antes do gol, quando o City estava muito truncado e previsível, e também por méritos do Sevilla, era o Palmer que tentava algo diferente, por mais que nem sempre conseguisse. Então, assim, gostei muito. Gostei muito. Inclusive, eu entrevistei depois. Cara, é super tímido o Palmer. Super tímido. Super tímido. É engraçado. O próprio Rodri, na entrevista também pós-jogo, falou comigo isso, né? Que até mesmo entre eles ali, ele fala muito pouco, é muito quieto e tal. Personalidade do garoto, né? Mas gosto do Palmer. Gostei muito do Palmer hoje, merecidamente eleito o melhor em campo. O outro que eu destaco, e já destaquei aqui, é o Ederson. Fundamental mais uma vez. O Rodri errou aqui e ali, mas ele teve que fazer diversos papéis em campo, né? No meio-campo fragilizado, sem Bernardo Silva, sem Kevin De Bruyne. O Kovacic ainda tem que pegar no tranco também. Eu vejo que é um cara que ainda não entendeu 100% como funciona o Manchester City. Volta e meia vejo ele fechando linha de passe, fechando o corredor de maneira redundante. Mas eu gosto dele e é questão de tempo, questão de encaixe, enfim. É começo de temporada, né, gente? Tô falando de 2 reforços. Os únicos 2 que chegaram, então. Mas os que mais me irritaram hoje no City foram Foden e Grealish. Não sei se vocês concordam, assim. Pô, o Foden, então, errou tudo, né? Errou tudo. Pô, é uma chance para ele agarrar com unhas e dentes. E achei ele muito passivo. E o Grealish muito previsível. O Grealish, volta e meia, ele volta para esse lugar de previsibilidade que eu enxergava nele antes da boa fase do segundo semestre da temporada passada, especialmente, né? Mas, enfim. Acho que é mais ou menos isso, tá, gente? Acho que é mais ou menos isso. Parabéns ao Manchester City. Mais uma conquista. 4º troféu em 2023. Tá bom demais, né? Poderiam ser 5? Sim. Mas podem ser ainda, né? Teremos o Mundial de Clubes logo em breve. Quem sabe contra o Fluminense? Não vou sonhar tanto. Mas enfim. Tô aqui, né? Dá pra ver? Dá, né? Os restos da celebração do Manchester City aqui em Atenas. Que, aliás, que belíssima cidade. Que belíssimo país. Dá tempo de comer alguma coisa ainda? Ah, então tá bom. Temos que ir. Tchau. Beijo.